Quando Deus estava preparando para levar o povo de Israel para a Terra Prometida, Ele começou a trabalhar com eles de uma forma muito especial. A partir do momento que eles saíram do Egito. Aliás, no Egito, o Egito já era, de certa forma, uma estufa onde Deus tinha colocado o seu povo para prepará-los para o futuro, para prepará-los para a missão que eles teriam. A gente pensa no Egito e a gente pensa na escravidão. A escravidão foi no final do tempo deles lá, porque Deus precisava esquentar a frigideira para eles terem vontade de pular fora. Senão ficava muito confortável. Mas quando chegaram no Egito, chegaram como convidados honrados. Ganharam uma terra especial, eles tinham um favor especial. Mas se você parar para pensar, aquele período de escravidão do Egito foi também um período no qual eles estavam aprendendo as ciências do pessoal que estava mais desenvolvido em termos de conhecimento científico. Tempo onde eles estavam aprendendo cultura, onde eles estavam aprendendo arquitetura com os melhores arquitetos que tinha por ali na região toda. Em outras palavras, tem um sentido de aprendizado no qual aquele tempo no Egito os capacitou para algo especial depois. Aliás, Deus sempre faz assim, Ele está sempre trabalhando e moldando o seu povo para um fim que é seu. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele continua esse processo. E no deserto eles estão sendo treinados, estão sendo preparados. Às vezes Deus endurece o coração deles para que eles entendam as consequências da dureza do coração. Às vezes Deus está... É comum da nossa mentalidade totalmente míope, porque até quando a gente jura que está vendo as coisas, é como o Henrique, ora olhando para o meu dedo, ora olhando para o rosto da Cláudia. Ele não consegue focalizar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma delas vai ficar embaçada e distorcida. E a gente tem dificuldade de olhar para as coisas e entender a complexidade toda do que Deus está fazendo com a gente. É algo que requer a fé como confiança de que Deus é bom e de que o que Ele está planejando é bom, de que as coisas são boas, de que Deus está fazendo um plano correto. Se não, a pergunta normal é virar e falar, será que Deus está brincando comigo? Deus deve estar de brincadeira, porque isso que Ele está fazendo comigo agora não faz sentido nenhum. A miopia é nossa, não é confusão mental de Deus. E Deus está trabalhando com o povo no Egito, preparando o povo dele, e, de certa forma, Ele está estabelecendo uma nova cultura para o seu povo. Uma cultura, no sentido mais amplo da palavra, que permanece a nossa cultura. Só que, no Antigo Testamento, Ele está fazendo um trabalho com o povo que, ao mesmo tempo que vai levar aquele povo para o ponto de estarem preparados para trazerem o Messias ao mundo, para serem testemunho, guardiões das promessas feitas lá no Éden, ao mesmo tempo, as coisas que Deus está fazendo com esse povo são, vamos chamar de, eles são símbolos, eles são referência, eles são tipos, eles são antecipações de uma coisa mais perfeita que vem pela frente. Porque o preparo para eles, assim como a nação de Israel inicialmente era uma nação concreta, uma etnia, e eventualmente se torna a Israel de Deus, com pessoas de todas as línguas, raças e nações, da mesma forma, muitas das coisas que Deus fazia com o seu povo eram instâncias localizadas, concretas, de coisas maiores ainda que estavam por vir. Às vezes eram realidades simbólicas de verdades mais profundas e mais amplas. A igreja, nesse sentido, sempre foi o plano de Deus. O Israel de Deus sempre foi algo que deveria ser universal. E o trabalho que Deus fez com o povo judeu, que nunca terminou num sentido de que Ele jogou fora, o apóstolo Paulo diz, Deus não terminou com eles, não acabou o trabalho com eles. O que Ele fez foi expandir, foi dizer, aquela árvore plantada com raízes nos patriarcas, ora se torna uma árvore frondosa com um enxerto de pessoas de todos os povos, línguas e nações. Que somos nós. Então a igreja sempre foi o plano de Deus, e a igreja dessa maneira sempre foi o plano de Deus. Essa era a promessa. Só que o trabalho de Deus introduzir o seu povo
do Antigo Testamento na Terra Prometida, era um trabalho no qual ele ia demonstrar para eles, de certa forma, por antecipação, o que seria toda a nossa batalha depois, quando a luta já não seria mais a luta com espada, mas seria uma luta espiritual mais ampla, de peso mais cósmico. Então não dá para eu pegar todas as coisas do Antigo Testamento e fazer uma transposição automática para o nosso tempo. Mas dá para procurar lá as raízes para compreender como é que Deus quer lidar com a gente aqui. E uma das coisas que Deus estava fazendo com o povo, Ele estava ensinando para eles que não havia choque e ao mesmo tempo não havia parceria, não havia divisão de tarefas ou de responsabilidades entre Deus e o seu povo. Deus estava ensinando para eles que Ele conduzia todas as coisas, e isso não impedia que Ele jogasse a responsabilidade sobre eles de serem fiéis e de fazerem as coisas. Ele estava ensinando que você não pode pensar em termos de 50% vontade humana, 50% vontade de Deus, algum tipo de síntese das duas coisas, nem de conflito, o homem e Deus conflitando na sua vontade. Ele estava ensinando para o povo que é diferente. Que, para usar uma metáfora que hoje em dia se usa bastante aí em programas de televisão, né, especialmente os americanos, ele estava ensinando que Deus está aqui e o homem está aqui. Não é assim. Aliás, até assim é inadequado, né, mas falta jeito, eu não tenho braço comprido o suficiente para mostrar a distância que tem entre as duas coisas. E com o povo de Israel, isso se traduzia na seguinte coisa: Deus chegava e dizia para eles o que Ele ia fazer, e daí Ele mandava eles fazerem certas coisas. É como se, é aquele velho ditado, eles tivessem que aprender o que significava trabalhar como se dependesse deles, mas descansar sabendo que depende é de Deus. E nós precisamos disso na nossa vida. Precisamos entender qual que é a raiz para isso. Como é que eu faço para ter plena confiança de que depende totalmente de Deus e ao mesmo tempo não virar passivo e falar, se depende dele, eu posso sentar aqui e não fazer nada porque ele vai fazer tudo, ou dizer, em total complacência, nada que eu fizer adianta, porque Deus já resolveu tudo. Ele estava ensinando isso para o povo e ele ainda hoje trabalha conosco para a gente aprender. O que significa compreender que a minha responsabilidade é 100%, mas que não depende de mim, que depende dele. Porque o projeto de Deus não é o resultado das nossas ações. O resultado, de certa forma, é irrelevante, porque o resultado das suas ações está na mão de Deus. Lembra em Eclesiastes 9, quando ele diz, que adianta você ficar ansiosa de fazer tudo direitinho? Se você fizer bem, não é garantia de que você vai ser aceita pelos outros. E se fizer mal, também não é garantia que vai ser rejeitado. A gente não sabe como que os outros vão reagir a gente. Está lá em Eclesiastes 9. Mas Deus sabe. Então, o projeto de Deus não é a respeito dos resultados das minhas ações. É a respeito do processo no qual eu estou sendo trabalhado por Ele. E a gente vive num mundo que fala de foco em resultados, né? Em vários sentidos, o foco é no quê? Nos negócios, o foco é no quê? No resultado. Mas é porque isso é parte do processo que Deus quer nos ensinar. Mas para Deus o foco é no processo, naquilo que Ele está fazendo com a gente. Nesse contexto, a gente chega num texto que eu vou usar em Deuteronômio. Deuteronômio repete a lei para o povo de Deus. São as ordens que Deus está dando quando o povo vai entrar na terra. E isso tem a ver com a santificação do povo. Ele começa a dizer, quando vocês entrarem na terra, a sua santificação vai envolver as seguintes coisas. E, de certa forma, se nós queremos experimentar com Deus a santidade que nos permite um foco claro, para que a gente não olhe para o mundo, como quando o Henrique estava olhando para o meu dedo e tudo que ele via da mãe dele atrás era uma imagem difusa, ou olhe para a cara da mãe dele e meu dedo na frente ele pensa que são 3.
Para não haver isso, eu preciso de uma clareza de foco. Essa clareza de foco vem com aquilo que a Bíblia chama de santidade. E a gente pensa que santidade é meramente uma questão de uma atitude individual de purismo ou de comportamento que me distingue de todas as pessoas, fazendo de mim especial. Quando, na verdade, santidade é conformidade com a visão que Deus tem das coisas. E conformidade com a visão que Deus tem das coisas faz com que haja também conformidade do meu comportamento de acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que Ele quer. E ao ensinar essa santidade para o povo dele, ele fala alguma coisa muito interessante. Ele deixa claro para o povo de Israel que a entrada na Terra Prometida vai demandar dele, a busca da santidade vai demandar daquele povo um movimento duplo, ao mesmo tempo. Esse movimento vai ser, ao mesmo tempo, um movimento de destruição de ídolos e de estabelecimento do verdadeiro culto. E é interessante essa ênfase no movimento duplo, porque ídolo é que nem demônio. Tá? Não é porque todo mundo tem. Só se estiver falando de demônio assim, de uma forma muito metafórica, né? Todo mundo tem seus demônios. Não. Ídolo é que nem demônio, porque você mata um, vem 10. Aliás, é a Bíblia que fala isso, não é? Você expulsa um demônio e deixa a casa vazia, vem mais 7 piores para ocupar aquele lugar, né? Então, os ídolos são assim também. Então, o movimento é duplo. Ele é um movimento de destruição dos ídolos e, ao mesmo tempo, construção do verdadeiro culto. Eu vou ler a passagem, eu quero que vocês tenham em mente duas coisas. Primeiro lugar, vocês só vão olhar para o mundo, entender o mundo do jeito certo, se vocês tiverem um olho constante para procurar os ídolos e destruir os ídolos. Matador de ídolo. Mas só isso não é suficiente. Os únicos óculos que vão te deixar ver a vida direito são óculos que te fazem identificar o que é falso, os ídolos, e cultuar o que é verdadeiro. Aí vem a pergunta, mas como é que faz duas coisas ao mesmo tempo? É assoviar e chupar cana? Mais ou menos, segue o raciocínio comigo. Um ídolo é uma tentativa de substituir ou falsificar a quem? Em última instância, a Deus. Então o movimento duplo, na verdade, ele é duplo, mas ele é unificado. Rejeita o falso Deus e abraça o verdadeiro Deus. Rejeita o ídolo e cultua a Deus. A rejeição dos ídolos e o culto a Deus trazem foco para a nossa vida. Inclusive hoje. Vamos olhar para a passagem e destrinchar um pouco. Dá uma abrida se você tiver aí com facilidade, se não, só escuta com atenção. Deuteronômio capítulo 12, versos 1 a 14. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides despossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Interessante, né? Destrói o lugar. Não é só o ídolo, você vai ter que destruir até o lugar. Aí ele continua: deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Interessante, né? Uma erradicação completa, né? Eu não sei se a gente... Vamos usar um termo bem atual. É uma ressignificação, não é? Mas é mais que isso. É realmente uma desconstrução completa.
do culto idólatra. No 4 ele continua: não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Tá? Não é para cultuar a Deus onde vocês querem. O Senhor teu Deus vai te dizer onde é que ele deve ser cultuado. Não é como os ídolos que são escolhidos a esmo e, na verdade, escolhidos pela conveniência daqueles que são idólatras. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Eu acho que, ao trabalhar essa passagem, me chamou a atenção esse versículo, porque ele é um descritivo. Eu entendo que naquele momento ele era um descritivo correto para Israel, mas quão atual, né? Como é que a gente está aprendendo hoje no mundo? Cada um faz de acordo com aquilo que parece bem aos seus olhos. Né? Cada um é a sua própria vaca sagrada. Uma pessoa nunca deve dizer para outro o que deve fazer. E ele fala: com o Senhor vosso Deus, e na terra que vocês vão chegar, vocês não vão fazer. Cada um de acordo com seus próprios desejos, como fazem os pagãos, que adoram seus 1000 ídolos, todos a serviço deles mesmos. Vai ser diferente. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. E tem um sentido no qual eu quero que vocês coloquem na cabeça que, de um lado, nós não entramos no descanso que o Senhor nosso Deus prometeu. Aquele descanso, quando ele diz: está completa a obra, enxugo suas lágrimas, vai lá agora e espalha a minha glória. Aquela esperança escatológica de passar o Jordão, de atravessar o Jordão, de maravilhosamente afogar no Rio Jordão, para nascer de novo do outro lado. Essa é a nossa esperança. Mas em outro sentido, assim como Israel eventualmente entrou naquela terra, nós já começamos a viver o reino de Cristo aqui. O nosso Jordão, aquele no qual morremos e ressurgimos, foi Jesus Cristo. Nós já entramos no reino. Então o nosso descanso já começa aqui. Num sentido, ainda não chegou o seu momento perfeito, completo. Mas já começou aqui. E o que ele diz aqui na passagem é: vocês ainda não entraram no descanso e na herança que vocês têm, que Deus te deu, porque para entrar nessa herança e nesse descanso, é preciso que vocês rejeitem tudo que cheira a idolatria, tudo que substitui a Deus, e abracem um verdadeiro culto. Mas passareis o Jordão, versículo 10, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E Ele vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. E a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires,
mas no lugar que o Senhor escolheu, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás o que te ordeno. A ideia aí de dizer ali que vocês vão oferecer o sacrifício, naquele lugar e tal, ele é expandido na hora que no Novo Testamento Jesus vai chegar e dizer, busca o Senhor em todo lugar. É o encontro da mulher samaritana com Jesus na beira do poço, quando, para tentar escapar de uma conversa que estava virando muito pessoal, ela resolve fazer uma pergunta teológica complexa para Jesus. Quem é que está certo? Vocês lembram da história da mulher samaritana? Ela estava na beira do poço, Jesus encontra com ela, pede água, ela fala que não tem. Jesus fala, ela fala, por que você não pega? Ou diz, você não... Jesus fala para ela, se você me pedisse, eu te daria água viva. Ela fala, mas você não tem pote para tirar água do poço. Aí Jesus vai explicando para ela. Quando ela assusta e percebe que tem alguma coisa extraordinária acontecendo, a primeira reação dela é pular para uma discussão teológica abstrata, porque isso daí é mais seguro. Então ela vira para Jesus e fala, então eu estou percebendo que você é um estudioso da lei. Então me responde, quem que está certo? Os samaritanos que adoram a Deus na montanha ou os judeus que adoram o Senhor, que adoram a Deus no templo? E Jesus responde, mas aí ele, dando a resposta, ele sai para outro caminho. Ele vira para ela e fala, os samaritanos adoram o que não conhecem. Eles estão errados porque falta conhecimento. Os judeus conhecem. Mas esse não é o ponto, você está tentando fugir da conversa, porque um tempo vem no qual Deus vai querer pessoas que o adorem em espírito e verdade, em qualquer lugar. Nem no templo, nem na montanha, mas em todo lugar. Porque o templo sagrado, santo de Deus, é exatamente o lugar onde verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Então, quando ele está dando as ordens aqui para o povo, e eu vou olhar e pensar nisso daí para mim hoje, eu não posso simplesmente pegar a ideia de localização geográfica e traduzi-la. Eu tenho que compreender que eu tinha uma antecipação, eu tinha aquilo que a gente chama de um equitipo, que é o oposto do tipo, tá? A gente chama de arquétipo e equitipo. O arquétipo é o princípio geral, o equitipo é o caso particular. Tá? De certa forma, aqui você tem um equitipo de um arquétipo muito maior, que é aquele que Jesus descreveu como Deus buscando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Mas a primeira coisa que ele está propondo ali, e marca isso bem na sua cabeça, a santificação do povo de Deus, a sua, vai demandar um movimento duplo de destruição de ídolos e de verdadeiro culto. E isso demanda um desafio. Os dois lados são desafios. Aliás, a vida é desafio. Vovô Lau falava, a vida é um samba, patrão. Ele repetindo a poesia de outro. A vida é um samba, patrão. De modo que na vida quem samba mais é o coração. Então eu entendo, a metáfora é bonita, da vida como um samba. Mas, às vezes, eu acho que ela é mais um desafio do que um samba. Às vezes, parece um desafio de violeiro. Alguém desafia e o outro responde, né? Vocês já viram um desafio de viola? Já? Pouca gente aqui diz que viu. Que tristeza, que perda que vocês estão tendo de não conhecer. Vai olhar um desafio, é muito bacana. Talvez para mim a palavra desafio também sirva melhor, porque não é só a ideia do desafio como um desafio musical. É o fato de que a vida é luta. Era o mesmo Volau que dizia quando eu era criança, a vida é luta, luta renhida, viver é lutar, a vida é um combate que os fracos abate, mas os fortes só sabem exaltar. E sabe o que passava na minha mente de criança? E se eu não for um forte? E se eu for ser um abatido? Porque se a vida é um combate, se eu for fraco, só vou viver abatido. Aí eu queria ser um forte, mas... vai saber, né? Mas essa ideia do desafio, vamos segurar essa ideia do desafio e pensar, que tipo de desafio? O primeiro desafio que você identifica ali claramente, vamos chamar do desafio iconoclasta.
Vocês sabem o que é iconoclastia? Ícone, ídolo. A iconoclastia ou iconoclasta era aquela pessoa que queria quebrar os ídolos. Isso era entendido porque no período da Reforma, onde o termo passou a ser usado de forma mais habitual, o pessoal entrava em igrejas e quebrava estátuas e imagens religiosas, porque diziam, esses são os ídolos. E, de fato, uma imagem pode ser um ponto focal para um ídolo, assim como ali, no que nós lemos, os postes ídolos, as árvores sagradas, as estátuas, os baals, eles eram um ponto focal para ídolo. Mas é lógico que viaja, na minha época falava boiou na maionese, né? Alguma coisa assim, hoje em dia não fala mais isso. Viaja quem pensar que quem se prostra diante de uma estátua e adora, está adorando o barro do qual ela é feita, ou a madeira do qual ela é feita, ou a imagem no sentido plástico da coisa. Até o idólatra que se prostra diante de uma imagem vai tentar te explicar com alguma sofisticação que aquela imagem funciona como uma forma dele lançar o foco sobre o seu ídolo. Ele sabe que aquilo lá não mexe, não fala, não anda, mas ele acha que aquilo é um foco para ele poder olhar para o que está atrás. Então, o termo iconoclastia, ele quer dizer quebrar essas imagens, quebrar as imagens. Só que, muitas vezes, as pessoas quebravam as imagens de barro, mas não desafiavam os ídolos que estavam por trás, o espírito dos ídolos. Tá? Então, quando eu falo aqui de desafio iconoclasta, eu estou falando de algo como em 2 Coríntios 10. O que é que diz em 2 Coríntios 10? Os versos 3 em diante, alguém aqui lembra? Se não lembra, abre. Segunda Coríntios 10, verso 3 em diante. Fique em pé e lê bem forte quem achar primeiro, por favor. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa o vosso juízo. Obrigado. No meio de argumentar em sua defesa, Paulo diz assim, ainda que eu viva na carne, as armas que eu uso não são armas de carne, não estou lutando contra sangue e carne, eu não estou desferindo golpes bobos, eu não estou batendo, eu não estou só quebrando a estátua, eu estou indo atrás, eu estou indo mais fundo. As armas que eu uso são armas muito poderosas. Quando ele usa a expressão armas poderosas para destruir fortaleza, quase que dá vontade de falar, oh glória, é batalha espiritual. E a gente imagina que armas poderosas para destruir fortaleza é alguma coisa meio assim, você faz assim, de alguma forma se amarra espírito mal, só que o que ele fala depois desbanca tudo isso daí, porque ele vira e fala, poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. E a altivez daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus. Isso é o tipo de compromisso iconoclasta que nós temos que ter na vida. Deus nos colocou aqui para aprender da palavra dele e anular os sofismas. E vocês não acham muito divertido anular os sofismas dos outros? É gostoso, não é? Mostrar para os outros como eles estão errados. Tem coisa mais gostosa do que fazer alguém se sentir burro? Quando desculpa, eu não vou fazer vocês se sentirem burros. O burro aqui sou eu. E é importante que cada um de vocês lembre disso. Porque os sofismas começam dentro do meu coração. Eu estou sofismando a vida o tempo inteiro. O que é um sofisma, hein? Você não fica falando de sofisma e não... O que é um sofisma? Uma falsa verdade, um falso argumento. Algo que tem a aparência de uma verdade, mas na verdade não é. É uma mentira.
sofisticação vem da mesma raiz. Originalmente, a ideia de sofisticação era aquilo que você fazia sofismadamente para parecer grande sabedoria, parecer cultura, e não era. Tá? O que Paulo fala aí em 2 Coríntios? Destruindo os sofismas e a altivez dos que se levantam contra o conhecimento de Deus e trazendo todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. A primeira coisa que os judeus receberam lá de ordem foi: destrua os altares pagãos. Até o lugar onde eles estão colocados eu quero que destrua. Tá? Quais são os altares hoje? Quais são os altares de sofismação hoje? Que precisam ser desafiados. Na academia eu estou acostumado a mexer com alguns deles. Aliás, um dos altares que precisa ser o tempo inteiro destruído, porque é um altar pagão, onde as pessoas constroem seus ídolos, é exatamente na ciência e na academia. Tá? É ali que as pessoas acham... Calvino não era bobo. Calvino tem um trecho nas Institutas no qual ele diz assim: que tristeza e que feiura dos homens que pegam e olham para a criação maravilhosa que Deus nos deu para nosso benefício e, observando a natureza, fazem dela um manto para esconder a Deus. Pensa que raciocínio interessante. E na academia, nas ciências, é isso que a gente vê. Você pega a natureza que Deus deu para revelar a Ele, e você dá um jeito de analisar de forma enviesada essa natureza para tentar excluir Deus. Para tentar dizer que a natureza é autossuficiente ou que ela explica a si mesma. Tá? Isso é um altar pagão. Outro altar pagão que precisa ser destruído é o altar do consumo, do mercado, o altar de Mamon, onde a gente cultua uma coisa que nem concreta é, né? O que é dinheiro? Você come dinheiro? Não. Para que realmente o dinheiro serve? Primeiro, não vamos nem entrar no que é dinheiro eletrônico, porque ali é uma abstração de uma abstração de uma abstração de uma abstração. Vamos pensar em dinheiro físico. Qual notinha que você acha mais legal que tem? Real, né? É... de R$100 mesmo? Eu tenho umas rupias aqui da Indonésia, você quer? Não, obrigada. Não. 100 mil rupias. Quanto que vale, Adriana? Acho que é $1, coisa assim. Mas eu vou ficar com ela porque é da coleção. Dólar, né? É o mais interessante, não é? Ele falou que não dá para comer. Mas você sabia que se você tiver com muito frio, dá para te aquecer? Taca fogo e queima porque te aquece, faz fogueira. Mas de forma real e concreta não tem muita utilidade. Certo? Tá, então vamos voltar mais atrás. Ouro. E o ouro? Se for fazer uma joia, dá para usar o ouro para fazer. Mas realmente a joia tem muita utilidade? Vai ele se esconder atrás de ciência e falar, tem porque ela dá uma vantagem no processo evolutivo, porque ela faz ficar mais bonita a mulher e o homem quer casar e procriar, então a joia... Não, desculpa, aí é Calvino falando, né? Usa a natureza como capa para encobrir tudo. Mas o ouro, em algumas situações, ele tem vantagem sobre outros metais, mas você também não come ouro. Dá muito trabalho para vestir ouro. O templo de Mamon é o templo de um falso Deus. De algo que não fala, que não muda as coisas. Por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é... Muita gente pensa que é o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia falou. A Bíblia falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque ele vira um ídolo muito fácil. Mas tem outros.
Por exemplo, nesses tempos nossos de mídia social, surgem uns outros ídolos bem interessantes. Número de likes vira um ídolo. Quantos seguidores eu tenho? Ou pior, a minha própria voz vira um ídolo. Não vou explicar. Gente que antigamente expressava suas opiniões e ninguém ouvia, lá dentro ganha uma voz que tem o mesmo volume que todos os outros. Então, as brigas de mídia social são incrivelmente interessantes, porque nivela todo mundo, especialmente coisa de igreja, tá? Todo mundo virou teólogo, todo mundo tem opiniões super fortes. E a Terra é plana ou não é? Quais são os outros templos? Agora, por enquanto está fácil, né? Estou sendo mole, né? Porque você tem ídolos no seu coração que são secretos e você tem lugares secretos do coração que são altares pagãos. Isso está competindo com Deus. Não tem pureza se não limpar a casa desse jeito. Se não desafiar esses ídolos. Aliás, destruir os altares é uma parte, né? Ali ele faz a distinção entre destruir os altares e derrubar os ídolos. E esses altares que eu descrevi, eles já te dão a dica de quais são alguns dos ídolos dominantes do nosso tempo, da nossa geração. Por exemplo, na área da pedagogia e da educação, um que eu me confronto o tempo inteiro, até mesmo dentro de uma instituição confessional, cuja responsabilidade de guardar a confessionalidade é primariamente minha. Ainda assim, a luta lá é enorme, porque tem uma maldita ideia de que o propósito principal da educação é formar cidadãos. Meu Deus, se o pessoal tivesse lido direito Platão na República, já estava explicado. Platão diz lá, a educação tem o propósito de formar cidadãos. Por isso toda criança, assim que desmamada, tinha que ser tirada dos pais, porque os pais pervertem o propósito político da educação. É o que Platão falava, topa. Educação cidadã é Esparta. Educar a pessoa para o Estado. O conceito cristão de educação é educação para a vida, educação da alma. É muito mais do que cidadania, que é um aspecto dos meus relacionamentos. Tem esferas distintas na vida para as quais eu preciso ser preparado. Mas na área da pedagogia e da educação, o conceito de educação cidadã, o conceito que a ONU e a Unesco têm propagado, até a frase da Hillary Clinton no livro dela, que fala sobre isso daí, a frase famosa, precisa de uma vila para educar uma criança, já vai nessa direção de que a educação é primariamente educação para a vivência social e política. Educação verdadeira seria educar a pessoa para a vida, ensinando a ela os caminhos do Senhor, ensinando a ela como medir todas as coisas com o ponto de referência adequado. E aí sim você vai ter bons cidadãos. Mas não pessoas que foram feitas primariamente para o Estado. Porque o homem não foi feito para o Estado foi feito para o homem. E pelo homem. As autoridades constituídas por Deus, mas o Estado é a criação humana. Bom, esses são alguns dos ídolos dominantes da nossa época. E dentro do nosso coração, minha autoimagem, meu autorrespeito, minha realização pessoal. Meu Deus do céu, pessoas chegam uma para outra e dizem assim, o homem chega para a mulher, ou a mulher para o homem, eu vou te divorciar porque você está se tornando um impeditivo para a minha autorrealização. Poxa, nessa hora dava uma vontade de Deus destravar a língua e o coração e num babel mágico a pessoa falar a verdade. Eu não quero mais estar casado com você, eu não quero mais estar casada com você porque eu estou doido para fazer safadeza por aí. Cansei, quero fazer outras coisas. Mas não, o ídolo da satisfação, da autorrealização.
Mas se só quebrar os ídolos, não sobra nada no lugar. Lembra que eu falei que é um duplo movimento que tem que acontecer paralelo? O único jeito é colocar alguma coisa no lugar daquilo. E a instrução que Israel recebe é: destrói aqueles lugares e vai para um lugar santo que eu vou te dizer. E lá eu quero que vocês façam uma série de coisas. E o mais incrível para mim é que são 2 pontos principais que ele diz para eles. Ele diz: eu quero que vocês abracem, ao mesmo tempo que o desafio iconoclasta, o desafio construtivo. Eu quero que vocês aprendam a fazer sacrifícios de obediência, e eu quero que vocês jubilem, que vocês regozijem-se na minha presença. Eu quero dar para vocês descanso, adoração e alegria na minha presença. Parece óbvio, né? O que você prefere? Se apegar a um ídolo que só vai te trazer frustração, ou quebrar o ídolo, colocar no lugar o verdadeiro Deus que vai te dar descanso, júbilo, paz, alegria? É como perguntar se você prefere ser pobre, doente ou rico com saúde. Primeira Pedro 3, versículo 21. Alguém abre, por favor. 1 Pedro 3, 21. Primeira Pedro 3, 21. Lê bem alto quem abrir primeiro. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Rogo-vos, agora Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que a gente adora um ídolo? Vou dar uma dica. Eu usei algumas expressões que são qualquer profissional da área de saúde mental, qualquer não, alguns crentes talvez não me censurassem, mas ia virar e falar: não pode falar louco, não pode falar maluco, não pode falar... Mas em vocabulário popular não dá para escapar disso, tá? Mas é interessante, porque aí está uma dica. O culto pagão é sempre louco. O culto idólatra é sempre maluco. Ele é uma piração, ele é uma viagem. Deus nos chama para oferecer os nossos corpos em sacrifícios vivos de obediência, que esse é o nosso culto racional, inteligível. Me oferecer para o serviço de Deus. Não é sacrifício morto, é sacrifício vivo. Sacrifício vivo significa o quê? Serviço. Servir. Eu adoro a Deus servindo em nome dEle. Eu adoro a Deus cultuando Ele quando venho e adoro e canto e louvo e reconheço quem Ele é. E a minha adoração continua quando eu saio daqui para servir em nome de Deus. Para servir a quem? A quem é que eu posso servir? Aos outros. Eu sirvo a Deus servindo os outros. É interessante que, na passagem que eu li para vocês de Romanos 12, o próximo versículo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a ideia é bem clara, de que o meu culto racional é esse: é ter uma mente transformada e um pensamento trazido cativo a Cristo. 1 Pedro 3,15 fala: até se alguém te perseguir por fazer o bem, não se desespere. Antes, consagre Jesus como Senhor do seu coração, estando preparado para dar razões a qualquer um que te perguntar por que você tem esperança. Esse preparo para justificar o porquê eu tenho esperança, para explicar a minha fé, é parte do descanso e da adoração
no senhorio de Cristo. Mas os judeus tinham que enfrentar ali um terceiro desafio. Tinha o duplo desafio de destruir os ídolos e de virar um verdadeiro adorador. E tem para nós hoje, mas tem um terceiro desafio que eles tinham que esperar, que eles tinham que ter. Que é o desafio da esperança. Que é o desafio de acreditar naquilo que eu ainda não vejo. Que é o desafio de continuar seguindo um caminho no qual eu ainda não vi todas as evidências e todas as garantias que eu gostaria de ver. É viver na esperança da palavra daquele que não mente, ainda que meus olhos não vejam. É andar pela fé. Esse é o desafio. E os judeus tinham que acreditar que tudo aquilo que estava sendo dito para eles é porque de fato eles iriam atravessar o Rio Jordão e tomar aquela terra. E que Deus de fato iria cumprir a promessa de tirar todos os inimigos. De fazer uma mesa diante de todos os inimigos, uma mesa de pacificação. Ou aniquilamento daqueles inimigos junto com os altares pagãos nos quais eles serviam. O povo de Israel tinha que acreditar e confiar que Deus daria para eles verdadeiro descanso. Eles tinham que confiar que Deus queria o bem deles. Agora eu preciso confessar isso para vocês, porque eu tenho por política nunca pregar aquilo que não for real na minha própria experiência. O que não quer dizer que eu domino tudo aquilo que eu prego, que eu consegui fazer tudo aquilo, mas que eu tenho consciência das deficiências. Ponto 1 e ponto 2 para mim não são complicados. Estou fazendo há tanto tempo. Quer identificar ídolos, quebrar ídolos e tentar ser um verdadeiro adorador. Não estou dizendo que eu consigo, mas não é complicado entender. O ponto 3 é. Porque às vezes é tão difícil ter esperança quando parece que eu estou no deserto. Porque às vezes é tão difícil ter esperança quando eu olho ao meu redor e eu vejo um mundo que está em situação ruim. Eu posso dar pequenos exemplos também, querem ouvir? Com todo perdão, permitam o desabafo. É difícil ter esperança quando eu olho o STF que nós temos. Mas esse é parte do desafio. Sem isso, eu nego tudo o resto. Porque eu posso jurar que eu não quero ter ídolos. Eu posso jurar que eu quero ser um verdadeiro adorador. Mas se eu não acreditar na promessa que Deus me fez, tudo isso é vão. É uma outra forma de idolatria mais sofisticada. Sofisticada nos dois sentidos. Sofismada e sofisticada no uso popular. Eu preciso ter certeza da terra prometida, como aqueles judeus precisavam ter. Eu preciso ter certeza da herança que me foi prometida. E eu tenho de ter certeza da habitação de Deus na minha vida e no meu meio. Eu preciso aprender a viver nessa certeza que me traz esperança. A certeza de que até se todos me deixarem, Deus não me deixa. A certeza de que se me tirarem a vida, eu ganho a vida para a vida eterna. A certeza de que é melhor dar do que receber. A certeza de que eu prefiro ser vítima do que algoz da maldade humana. Essas são certezas difíceis de carregar. Mas sem elas, aquele movimento duplo corre o risco de rapidamente se transformar em uma nova idolatria um pouco mais sofisticada. Porque no final das contas, a única coisa que vai motivar você, que vai me motivar a caminhar com afinco, a entender os sacrifícios de obediência que verdadeiros adoradores precisam fazer, a amar os altares do Senhor e a odiar os falsos altares, nos quais muitos de nós já queimamos muito incenso. A única coisa que vai nos motivar nisso, para que a gente não olhe para a vida com desespero e não diga se a vida é um combate que os fracos abate, só os fortes ela exalta, se eu sou fraco, não me resta mais nada nessa vida. O único antídoto para tudo isso é a certeza. A certeza que é expressa num hino da seguinte maneira: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou.
mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É o tesouro, é a paz, é o júbilo diante do altar dele, que ele me promete. Não só lá no além, mas começando hoje, se o meu coração estiver no lugar certo. Vamos orar. Pai, eu te peço que aquilo que é da tua palavra faça morada nos nossos corações. Se porventura algo aí foi inserido e é apenas meu, que seja recebido assim, Senhor. Mas que aquilo que é baseado na tua palavra não volte vazio e faça a transformação necessária. Em nome de Jesus. Amém.